Então vamos lá, ó. Eu listei aqui um passo a passo, beleza? Que a gente vai seguir e a gente vai criar a nossa API. A gente vai ver na prática como funciona. Primeiro, vamos criar uma pasta chamada API e em seguida instalar os pacotes necessários via terminal, tá? Então eu vou abrir já aqui o meu VS Code para a gente começar a brincar aí com a criação de API, beleza? Vou abrir aqui o meu VS Code. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, dá aquela moral, deixando o like e compartilhando também o conhecimento com os seus amigos devs. Então vamos lá criar a nossa APIzinha, tá? Então aqui no meu terminal do meu VS Code, galera, ó, eu vou criar aqui uma pastinha aqui na área de trabalho. Deixa ele carregar aí. Pronto, carregou. Vou dar aqui um mkg API. E aí eu vou entrar na pasta cd API. E já vou vir aqui em File, add folder to workspace. Vou adicionar ela aqui, tá? Venho aqui na minha área de trabalho e adiciono aqui a minha pastinha, tá? API, pronto. Aqui é a minha pastinha. E aí eu vou voltar aqui para o Notion para a gente ver o próximo passo. Beleza? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Pronto. Vamos lá, ó. A gente vai fazer o seguinte, vamos iniciar aqui um arquivo npm dentro da nossa pasta, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, npm init-y. Ele vai iniciar aqui um arquivozinho npm, tá? Padrão aqui, ó. Beleza? E aí, o próximo comando, a gente vai instalar aqui, ó, os pacotes Express, Nodemon, o MySQL e o Cors, tá? E aí, você roda esse comando, ó, npm install Express, Nodemon, MySQL e Cors, tá? E aí você dá um Enter e ele vai instalar os pacotes. Você que não conhece esses pacotes, eu já deixei aqui, tá? Ó, o Express, ele é para a construção da nossa API, tá? O Nodemon, ele vai compilar em tempo real, tá? Cada vez que a gente ficar salvando o arquivo. E o MySQL a gente vai conectar com a nossa base de dados. E o Cors é para que não tenha nenhum conflito, né? Porque a gente está rodando todo o projeto localmente. Então, ó, a gente já instalou aqui, né, alguns pacotes, ó, para a gente poder trabalhar. Já iniciamos aqui um pacote, já temos a pasta do Node com os pacotes aqui dele, tá? E agora a gente vai para o próximo passo. Ó, no arquivo package.json, adicione os códigos abaixo. A gente vai adicionar aqui, ó, esse type, tá? Type module. Ele é para fazer importações de bibliotecas e módulos nos arquivos JS. E a gente vai ajustar essa opçãozinha aqui, ó, de scripts, tá? A gente vai colocar aqui um start, tá? Nodemon index.js, que é basicamente para a gente rodar, né, o nosso arquivozinho index.js, tá? Então aqui na raiz do projeto, ó, já vou criar aqui um index.js e no arquivo package.json, aqui, ó, por padrão ele vem esse teste, tá? Você apaga e bota start. E aqui você remove isso aqui, ó, dentro das aspas duplas e coloca isso aqui, tá? Ó, copia e cola aqui. Pronto. Aqui a gente já tem o Nodemon, né, fazendo aqui a observação desse arquivo aqui, do index.js. Então, vamos para o próximo passo. Ah, tem que pegar esse aqui, né, só não esquecer, e colocar aqui. Vou colocar aqui debaixo de uma vírgula. Pronto. Salvei, voltei para cá, né? Então aqui está o arquivo do package.json completo, beleza? Bom, passo 2 agora, a gente vai iniciar o Express e o Cors num arquivo index.js, tá? E aí você vai criar, né, um arquivo chamado index.js na raiz da sua pasta API e em seguida colar o código abaixo. Então eu vou copiar aqui o código e na raiz aqui, ó, da nossa pastinha, né, a gente já criou aqui o index.js. Eu vou colar o código aqui, tá? Teste. E aí, basicamente, o que é que a gente fez aqui? A gente importou, tá, o pacote do Express. Aqui, a gente já tem importado o user routes, que a gente vai criar ainda uma pastinha, tá? A gente vai já fazer ela. E importamos aqui o cors, tá? Que é o pacote que a gente vai utilizar para evitar conflitos
Então a gente está rodando aqui a nossa API localmente. E aí, ó, como eu já importei aqui o Express, né? Eu já iniciei aqui ele, criei uma constante, tá? Chamada app. Instanciei aqui o Express. E aí eu estou agora fazendo aqui o seguinte, ó. Essa linha 7, a gente está utilizando o modo JSON para as requisições post e as outras, tá? Então a gente vai utilizar aqui o tipo JSON. Na linha 8, a gente está usando aqui o CORS, tá? Para evitar os conflitos, pois a gente está rodando, né, a nossa API localmente. Na linha 10, a gente está definindo a rota chamada User Routes, certo? E na linha 11, a gente está aqui, né, ó, ouvindo a porta 8800, tá? Que é a porta que a gente vai habilitar para a gente rodar a nossa API. Então, eu vou salvar aqui e vou voltar lá para o nosso passo a passo. Aqui no passo 3, agora a gente vai configurar o nosso banco de dados, tá? Então, ó, cria um arquivo chamado db.js na raiz da pasta API, tá? Então, eu vou voltar aqui na raiz, eu vou criar um arquivozinho chamado db.js e vou pegar esse código aqui, tá? Copiar e vou colar aqui. Basicamente, o que é que esse código ele está fazendo, certo? A gente está importando aqui o pacote MySQL, tá? E a gente está exportando aqui essa variável para a gente poder utilizá-la em algum outro momento da nossa aplicação, certo? E aí a gente criou aqui uma conexão com a nossa base de dados, MySQL. A gente vai ver ainda nesse vídeo, né, a configuração e a criação do banco de dados para a gente poder fazer a conexão, tá? E aí, basicamente, ó, esses parâmetros aqui, o que é que cada um deles faz, né? Esse host é o nosso localhost, tá? Servidor local. Esse aqui, user, é o usuário do banco de dados. Password é a senha do banco de dados. E o database é o nome do nosso banco, tá? Então, a gente já tem aqui o scriptzinho do nosso arquivo db.js. No passo 4, a gente vai configurar as rotas da nossa aplicação, tá? E aí, ó, crie uma pasta, né, chamada routes na raiz da pasta API. Em seguida, crie um arquivo dentro chamado users.js e colhe o código abaixo, tá? Então, vamos criar uma pastinha aqui na raiz chamada routes. E dentro dela, a gente vai criar um arquivo chamado users, tá? Em plural, .js. E aí a gente cola o código aqui. Basicamente, o que é que a gente fez, galera? A gente importou o Express, tá? Depois importamos aqui, ó, um controle que a gente ainda vai criar, tá? Essa pastinha controllers, e dentro a gente vai criar um arquivo user. Daqui a pouco a gente vai ver e criar ela, tá? Mas aqui na linha 4, a gente criou uma constante chamada router, tá? E aí a gente chamou aqui, né, o pacote do Express e colocamos aqui o método router, beleza? Na linha 6, a gente definiu aqui, ó, a router do tipo get, né? A gente vai colocar aqui para buscar aqui a rota barra, né? A raiz. E aí ele vai chamar esse controller aqui, tá? Que a gente ainda vai criar. E na linha 8 a gente está exportando aqui por padrão a variável aqui, né? A constante router, para a gente poder utilizar em algum outro momento, beleza? Então, vamos voltar aqui, tá? E o próximo passo é o seguinte. Cria uma pasta chamada controllers, né? A gente vai criar agora o nosso controle na raiz da pasta da API. Em seguida, cria um arquivo dentro chamado user, tá? Lembrando que esse user aqui, ó, ele está no singular. E colhe o código abaixo. Então, vou copiar aqui. Vamos criar nossa pastinha aqui na raiz também, da nossa pasta API, chamada controllers, tá? E dentro eu vou criar um arquivo chamado user, no singular, .js. E vou colar aqui o código. Então, ó, vamos se atentar. Agora, eu vou colocar aqui em visualização, editor layout, e aqui eu vou colocar em 3 colunas. Deixa eu jogar isso para cá. Deixar o DB aqui, e aqui eu coloco esse que a gente está mexendo. Eu quero que você preste atenção no seguinte, ó. Quando a gente criou na raiz do nosso projeto o arquivozinho db.js, que é esse arquivo aqui, ó, a gente importou o pacote do MySQL, criamos uma constante aqui chamada db, né, e fizemos a conexão com a nossa base de dados que ainda não existe, a gente ainda vai criar, tá? E aí, a gente está utilizando aqui o export, né, ó,
Então a gente pode exportar essa variável e utilizá-la em outros arquivos, né? Em outros módulos do arquivo JS, tá? Que é justamente para a gente ter essa liberdade de utilizar, pois a gente declarou aqui, ó, type module, beleza? E aí se você voltar no Notion, ó, bem aqui, eles falam, né, ó, para fazer importações de bibliotecas e módulos nos arquivos JS. Então, a gente consegue exportar, né, as variáveis e utilizá-las em outros arquivos, tá? E aí, quando a gente criou essa conexão aqui no arquivo db.js, aqui no arquivo users, né, da pasta controllers que a gente acabou de criar, a gente está importando ela aqui, ó, essa variável, tá? db, do arquivo db.js, né, que ele está na raiz aqui da nossa pasta API. E aí, a gente traz aqui, tá, a conexão com a nossa base de dados, que a gente vai poder trabalhar aqui, né, algum tipo de query. E aí o que foi que a gente fez aqui, ó? Vamos entender aqui esse código, tá? A gente criou aqui, ó, né, uma constante chamada getUsers, né, que vai pegar os usuários, e a gente tem aqui uma arrow function, né, passando aqui dois parâmetros. O primeiro aqui é a requisição e o segundo é a resposta. Aqui dentro dessa arrow function, a gente criou uma constante, né, chamada query, ou pode ser qualquer outro nome, e fizemos um select, tá? Selecione tudo da tabela usuários, né? Essa tabela ainda não existe, a gente ainda vai criar a nossa base de dados, tá? E aí, ó, a variável db que a gente importou aqui, que vem desse arquivo aqui, a gente rodou a query, né, ó, aqui no parâmetrozinho, qzinho, tá? Que é o select. E a gente fez aqui um outro arrow function, passando aqui dois parâmetros, que é o erro e o data. E a gente fez aqui uma condição, tá? Ó, se der algum erro, retorne, né, a resposta em formato JSON, esse erro. Então, a gente vai ler lá o erro, caso, né, aconteça algum erro. E aí, se não der um erro, ele vai retornar, né, ó, o segundo parâmetro da nossa arrow function aqui, o response. E aí ele vai retornar aqui o status 200, que é quando a requisição está ok, né, no formato JSON, né, e aqui ele passa os dados para poder ser convertido no formato JSON. Então eu vou salvar aqui, né, acredito que essa explicação deu para entender basicamente o que é que a gente fez até aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, a gente criou o controller, tá? Pronto, parei aqui.